Olá, tudo bem? Eu sou Emildo Coutinho, eu sou jornalista, escritor, professor de inglês e português, e dessa vez eu vou falar de um documento histórico relacionado a um dos livros que eu escrevi, História da Congregação Cristã, dos primórdios na colônia italiana em Chicago, no século XIX, à reunificação das igrejas na mesma fé e doutrina nos anos 1980. Então esse foi o meu primeiro livro, e eu escrevi um outro, que é um romance que fez parte de minha dissertação de mestrado, Jamais Serás um Dimas Drauman. Esse é um romance, uma escrita bem criativa, eu recomendo para quem gosta de bons livros, e um terceiro que é Esclarecimento dos Novos Atos, que é sobre a pesquisa para escrever este História da Congregação Cristã. Aconteceram tantas coisas em relação a essa pesquisa, foram décadas, morei 5 anos nos Estados Unidos, lá também pesquisei, e deu um outro livro, eu publicava num blog, numa fanpage, e eu pensei, poxa, essa história dá uma história. Daí eu escrevi o Esclarecimento dos Novos Atos em 6 partes, diferente, uma parte no Brasil, nos Estados Unidos, outra parte eu comentando documentos que eu li, pessoas que eu entrevistei, coisas que eu vivi, enfim. E eu estou hoje aqui para falar de um texto histórico relacionado a esse livro, que na verdade eu já tenho esse texto há muito tempo. Mas alguém me mandou um vídeo de uma pessoa que gravou aí, um youtuber, deturpando as informações desse documento, assim, né? Eu assisti ali uma live, assim, e esse tipo de coisa acontece demasiadamente na internet, né? As pessoas deturpam, atacam a congregação, chamada CCB no Brasil, por motivos diversos, assim, e ali eu vi muitas inverdades, assim, sabe? E um discurso, assim, manipulador, né? Ele pegou esse documento de 1959, alinhou com um tópico de ensinamento da congregação de 1961, junto com outro texto que foi traduzido do italiano para uma pessoa que ele se equivocou numa tradução de uma palavra, e isso gerou também uma certa confusão, e eu falei sobre esse documento propriamente dito num vídeo anterior. Então essa pessoa, esse youtuber, pegou os 3 documentos e amarrou de um jeito ali que ficou muito forçado. A coisa é bem complexa, não é desse jeito, e eu vou aqui fazer uma análise textual do documento inteiro. Então aqueles que não pertencem a CCB, mas que querem saber história, gostam de um livro histórico, eu recomendo esse livro para quem quer de fato saber a história da congregação, para não cair em discursos vagos e tendenciosos como esse dessa pessoa, sobre a qual eu estou falando. Então eu vou mostrar aqui o documento, e eu tenho esse documento há muito tempo, e eu nunca escrevi meu nome assim, transversal no documento, igual essas pessoas fazem. Elas querem deter para elas os documentos, então elas assinam assim na transversal o nome. Eu achei incrível isso, para que tenham posse, Esse documento eu nunca senti a necessidade de abordar ou colocá-lo no livro, mas agora numa futura edição eu vou colocar, porque assim, ao longo dos anos aí, ele está na 3ª edição, eu me vi forçado a provar coisas que para mim não precisariam ser provadas, porque já é assim, de conhecimento, notório, todo mundo sabe, e eu vi assim, sendo bem mais didático do que a 1ª edição, mas tudo bem, se é para ajudar, para explicar melhor, assim eu tenho feito, assim continuarei fazendo, e assim o farei. E esse documento aqui, ele pode assim
criar um mal-estar se você pega só um item ali que é o que esse youtuber fez, sabe? Ele até mencionou o documento que ele alinhou com isso, que tem a palavra mal traduzida, que é carte em italiano. Ao invés de traduzir por carta, devemos entender registro, certificado, que o Luís Franciscon, que é um dos personagens dessa história, que ele trouxe ao Brasil essa doutrina praticada pela congregação cristã, que para quem não é familiar, a doutrina é um cristianismo primitivo. Ele trouxe aqui para o Brasil e eles querem provar que em 59 ele rompeu com a congregação cristã no Brasil. Mas não é verdade. E ele era contra uma diretoria porque ele entendia muito assim como eles queriam nos Estados Unidos, onde ele combateu muito demasiadamente a diretoria lá, porque eles queriam formar pregadores. Por isso o CART, um certificado, um registro de formadores, né? Alguém que seja formado ali por um conselho ali de presbíteros que dariam formação para essas pessoas. E Franciscão era contra isso, porque ele via assim, no entender dele, que uma organização dessa forma iria sufocar o Espírito Santo. Então aqui houve uma série de questões assim que a gente vê que é um mal entendido. Ele pede, rapidamente falando, para que se resolvesse. Foi de fato resolvido, tanto que poucos dias antes dele falecer, poucos meses, em 1964 ele escreveu cartas para o Brasil. A gente via que está tudo bem, e tem outras cartas depois dessa época que mostra que está tudo bem, né? Então nós temos aqui, ó, o título: vários conselhos dados da parte de Deus pelo irmão Luís Franciscon nas últimas viagens feitas por alguns servos e diversos irmãos e irmãs de São Paulo aos Estados Unidos da América do Norte, referência aos estatutos. Todo o texto fala de estatuto ou leva a entender que é isso, inclusive de passagens bíblicas, que é sempre a característica da escrita de Luís Franciscon. Ele sempre citou muito a Bíblia e nunca houve assim exortação, pouquíssimas coisinhas que foram para esse lado. Geralmente é mais assim, trechos bíblicos e um texto bem peculiar, assim, sabe? Aqui o que dá para entender? Ele não assinou, é datilografado, como a filha dele já vinha datilografando quando ele ficou cego, mas ela escrevia o nome dele no final das cartas, e aqui a gente não vê nome. Então pode ser que seja um rascunho e alguém escreveu, pode ser que ele ditou, a gente não sabe. O fato é que não tem assinatura, e é uma coisa que às vezes eu fiquei pensando assim, né, que a gente começa a querer provar tudo e quer ver assinatura, quer ver coisas assim, né, que venha de fato a provar, né, a origem dos documentos, mas a gente crê sim que é um texto, se não dele, ele autorizou esse texto, né? Então, item 1, né? São 10 itens. Disse o Senhor a Josué, daí abre entre aspas, todo lugar que pisares é teu, fecha aspas. Quer dizer, tudo que for esclarecido é para se obedecer. Opa, ele vai esclarecer algo. E olha que interessante, né? Eu lembrei na hora do livro Esclarecimento dos Novos Atos, a história de uma pesquisa inquietante. Então, assim, parece que a gente está sempre esclarecendo coisas, né? E assim né? Ainda mais hoje com a internet, se publica o que quer, né? Se diz o que quer. 2. A igreja convertida diz: devemos depender só de Deus. Ele é o nosso legislador, nosso juiz, o nosso rei. Isaías 33, versículo 32. Ninguém pode julgar pela letra ou arbitrariamente. Então ele está conduzindo, né, ali o assunto, trazendo referências bíblicas, já ali admoestando, né, para que aceite o que ele vai dizer. E ele já vinha dizendo antes, houve uma certa resistência no sentido de explicar para ele o que era essa diretoria, que não era o que ele estava pensando. Olha só, número 3, em Isaías diz, entre aspas, eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, eu salvei, e eu o fiz ouvir. O Deus estranho não ouve entre vós.
pois vós sois, né, ali está faltando uma letrinha, as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus, fecha aspas, Isaías 43, versículo 11 e 12, né? Então, novamente, olha só, né, que escute, que dê ouvidos, né? Então ele já está pedindo assim que escute o que ele tem a dizer, trazendo trechos bíblicos. 4, entre aspas, estais firmes na verdade com que Cristo vos libertou, fecha aspas, e não estar debaixo de uma diretoria, né? Então temos que estar firmes no que Cristo, né, disse, né, ele nos libertou, e não estar debaixo de uma diretoria. Se, né, aqui seria o se até aqui Deus vos ajudou, é porque foi feito tudo na simplicidade da maneira que está agora. A diretoria está à frente dos servos de Deus. Permite Deus, não há sabedoria e nem prudência. Diante dele devemos ter mansidão e humildade. Então a gente vê que o texto, esses primeiros textos em português da congregação eram sempre meio truncados, assim, às vezes com erro de concordância de português, mas a gente entende aqui muito bem o que quis dizer, né? Que uma diretoria vai minar, né, tirar a liberdade do espírito. Então ele achava que era o que estava sendo feito nos Estados Unidos, que era realmente a parte espiritual ser controlada ali por um grupo que ia formar pregadores, né? Então a gente vê que ele está fazendo referência, né, indiretamente ao que aconteceu nos Estados Unidos. 5. Aquele que ama o Senhor e busca a sua vontade não precisa de discursos, só com o conselho de Deus. Olha só, discursos, né? São as teorias, né? As ideias que se criariam com tal formação. É guiado pelo Espírito Santo, o qual nos guia em toda a sua palavra. Os muitos discursos obscurecem o conselho de Deus. Então ele estava criticando essas teorias, né, que certamente haveria e houve de fato, né, que depois que ele se retira desse movimento lá da igreja nessa época, que tinha vários nomes, eles fazem tudo o que eles queriam, faculdade, escola, começou formando esse conselho, esse concílio para formar os pregadores, né? Foi o primeiro passo, né? Eu abordei isso no vídeo anterior. Se puser em prática o que o Senhor fez saber, se cresce na graça. Enquanto permaneceis vós, os primitivos, sabeis quem são, mas os que vierem depois não tiveram o privilégio ou ensinamentos que tivestes. Deveis deixar um bom alicerce para não surgir alguma coisa no futuro, e vós sois responsáveis, porque não pusestes em prática o que Deus fez saber. Então aqui os tempos de verbo meio truncado aí, eu não quero fazer vídeo longo, eu não quero me deter nos tempos de verbo, mas dá pra gente entender. Então assim, aqui já, né, havia, né, um certo tempo que essa obra já estava, né, no Brasil e Estados Unidos, várias partes do mundo. Os que viviam ali não sabiam, os mais jovens, do que tinha acontecido, e ele estava preocupado ainda com os que viriam depois. Então tínhamos que deixar um alicerce bem firme para os que viriam depois, né, não permeados ali de sabedoria humana e teoria, como de fato aconteceu em várias nações, infelizmente, né? 7. Não deveis pedir opiniões, pois os homens querem pôr o seu dedo e começam a discussões humanas. Deveis antes orar no Senhor e pôr em prática, pois sei que este estatuto foi dado por Deus. Olha, trazendo aqui uma certa metáfora, né, de estatuto divino. Então é o estatuto, novamente, ele discutindo, comparando ali um estatuto, materialmente falando, com o estatuto divino. A gente tem que imaginar que até essa época muitos documentos já foram feitos, inclusive estatutos nos Estados Unidos. Então ele não era contra uma organização de fato. Ele, materialmente falando, ele tinha medo exatamente do que os Estados Unidos fez, coisa que só lá aconteceu. Posteriormente em outro lugar, mas lá foi o primeiro e bem antes ainda dessa época. Eles estavam toda hora querendo fazer algo e ele estava segurando, até que uma hora não deu mais.
8. A diretoria substitui a guia do Espírito Santo, portanto, tornou-se uma seita e uma ditadura, né? Então, tornou-se, ele usa o passado aqui, um verbo ficou meio truncado, né? Mas tornaria, né? Ou ele está se referindo de fato à congregação, né? Ali no presente momento, segundo o que ele tinha entendido por causa desse mal-estar. Os seitários, né, uma palavra que ele usava muito ali, os seitários não entram no reino de Deus. As seitas têm diretoria que são formadas pelos principais ministros. Olha só que ele tinha medo. Vós me fizestes passar por mentiroso, tendo eu sempre dito que em vosso meio não havia organização, embora para vós não há, mas há a mesma existe, uma vez que tem uma diretoria que comanda toda a obra de Deus no Brasil. Então, assim, o que dá para entender? Nessa época começou muita fofoca, pessoas escrevendo para ele, enchendo a cabeça dele, muitas dissidências já, e pessoas que queriam causar dissensões começaram a escrever para ele e mostrar ali, olha só, tá aqui a diretoria, e os irmãos tentaram explicar e ele viu uma certa resistência, por isso esse documento. Falou, vocês dizem que não há, mas há. Mas olha que interessante o 9. Fazendo a modificação necessária no estatuto, não humilha ninguém, mas vos ensina na ordem da palavra de Deus. Aquele que não quer se humilhar, aceitando, é porque é soberbo, e Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Novamente ele cita uma parte bíblica, mas não diz qual, então ele insiste de novo, vocês têm que aceitar o que eu estou pedindo, porque vocês não estão sendo humildes. A gente viu que de fato eles foram muito humildes, porque o que dá para ver? Eu tenho os estatutos, uma hora eu vou fazer uma análise estatutal para colocar uma pedra sobre isso. De fato, no primeiro estatuto está lá a diretoria escrita e anciãos, ou anciãs, e diáconos eram diretores. Logo depois disso, a gente vê que no estatuto eles mudam. Os diretores da parte material são indicados pelos anciães e os diáconos, assim, o ministério indica, né, majoritariamente anciãos, né, eles indicam a parte material, mas eles não estão direto, eles não são os diretores, então houve de fato uma separação e tudo foi entendido, a gente vê isso depois. Por último, cada cabeça tem uma vista, e se não se renunciar o que é seu, quer dizer que ainda a criatura não está convertida no Senhor, quanto mais nos lançarmos nos braços do Senhor, reconhecendo-nos pobres, mas Ele nos ajuda em tudo. Novamente, foi feito então o que ele queria, né? Aí ele entendeu e tudo foi explicado. É interessante que essa última parte aqui, né, fazendo a modificação, eles não leem, eles só pegam aquilo, como eu falei, faz uma espécie de amarração e tenta vender. Só que essas pessoas, a gente tem que entender algo, eles falam para o público deles, são dissidentes, pessoas de outras denominações, ou pessoas que deixaram a CCB e foram para outras denominações, ou pessoas que estão na CCB, mas aquelas pessoas assim que criticam, que ficam ali fomentando as coisas, né? O que eu aconselho? Leia esse livro, que esse livro aqui traz a explicação correta. Eu sou membro da CCB e eu ouso dizer que não é um livro oficialesco assim. Não, ele está nos arquivos do Brás, os irmãos do Ministério gostam do livro, mas ele é um livro que ele fala a verdade, essas coisas que a CCB reviu, mudou, tudo eu abordo, os mitos que foram levantados aí durante o período, esse, digamos, fundamentalismo que foi o início aqui de fofocas, de querer encher a cabeça de Franciscon com coisas que não eram reais, eu falo aqui. Então é um livro muito, muito honesto, e mais do que nunca, porque eu comecei a trazer muita documentação para provar
a minha narrativa, né? E para essas pessoas que ficam fomentando na internet, o que eu aconselho quem está na congregação, está feliz, gosta? Não dê ouvido a essas pessoas, não ofenda eles, deixa que eles falem, mas não fica ali fomentando, agredindo eles. Isso aí, né, num dito popular, é bater palmas para maluco dançar. Até porque eles querem mesmo que veja, que dê ibope, porque eles querem dinheiro. Eles ficam pedindo para curtir. Por conta de eu ter ouvido essa live ali, eu acelerei, porque ninguém merece, né? Daí corri bastante assim para que dinamizasse o tempo. Aí apareceu um short assim, por conta do que eu tinha visto, e ele pedindo até a tarde, à noite, eu quero ter tantos seguidores. É o típico discurso de youtubers. Então, sabe, evitam, deixam quieto. Sabe, caso queiram assistir, não fica ali, não fala nada, não agrida, não deixa essas pessoas seguindo seus caminhos tortuosos, né? E para quem quer saber da história, esse é o livro. Para quem quer saber algo mais dos bastidores, muito interessante esse livro. E para quem quer ler um bom romance, uma escrita alternativa, fluxo de consciência, monólogo interior, esse romance aqui. Eu gosto muito desse livro, eu gosto de todos, mas esse aqui ele tem uma parte artística, né? Escrita muito artística. Esse aqui as pessoas gostam, esse aqui foi até elogiado, falou que é uma escrita muito bonita. Na verdade, esse aqui também, né? As pessoas gostam do jeito que eu escrevo. Esses particularmente é bem simples, de um jeito assim que a pessoa está ali vivendo. Eu uso o tempo presente, a narrativa é sempre acontecendo no momento. Eu recomendo. Então é isso, né? Espero que tenha ficado claro dessa vez. Qualquer pergunta é só fazer aqui embaixo, na medida do possível, eu tento esclarecer mais coisas. Nos vemos na próxima.